Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. A parábola dos dois filhos, encontrada em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32, é uma daquelas joias preciosas contadas por Jesus, que ao mesmo tempo confrontam e convidam o ouvinte a uma reflexão profunda sobre a obediência e o arrependimento. Naquela ocasião, Jesus estava no templo diante dos principais sacerdotes e anciãos do povo, homens que se consideravam a elite espiritual e moral de Israel. Eles haviam questionado a autoridade de Jesus, tentando desafiá-lo. Em resposta, ele lança mão dessa parábola, uma narrativa simples, mas carregada de significado e com uma ponta de ironia que atinge em cheio o coração daqueles líderes religiosos. Na parábola, Jesus apresenta a história de um homem que tinha dois filhos. O pai se aproxima do primeiro e pede que vá trabalhar na vinha. Este, de forma direta e até grosseira, responde: "Não quero." Contudo, mais tarde, arrependido, muda de atitude e vai. Em seguida, o pai se dirige ao segundo filho, que prontamente responde: "Sim, Senhor, eu vou", mas não cumpre sua palavra e não vai. Após contar essa história, Jesus lança a pergunta que desnuda a hipocrisia dos ouvintes: qual dos dois fez a vontade do pai? Eles, sem perceber a armadilha da narrativa, respondem que foi o primeiro. A beleza dessa parábola está na sua simplicidade e profundidade. Ela reflete a relação entre palavra e ação, intenção e arrependimento. O primeiro filho representa aqueles que, a princípio, rejeitam a vontade de Deus. São os publicanos, as meretrizes e outros pecadores reconhecidos publicamente. Eles dizem não a Deus com suas vidas, mas quando ouvem a pregação do Evangelho e entendem o chamado ao arrependimento, mudam de direção e obedecem. Já o segundo filho simboliza os líderes religiosos, como os fariseus e os sacerdotes. Eles têm uma postura exterior de obediência, com palavras que soam corretas, mas suas ações desmentem o compromisso com a vontade de Deus. Jesus expõe uma verdade que ainda hoje nos desafia. O reino de Deus não se trata apenas de aparência ou formalismo religioso, mas de um coração disposto a obedecer e a se arrepender. O primeiro filho, embora inicialmente rebelde, experimenta a transformação que só o arrependimento genuíno pode trazer. Isso nos faz lembrar de passagens como Lucas capítulo 15, versículo 10, onde Jesus afirma que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por outro lado, o segundo filho exemplifica a tragédia da hipocrisia, que diz uma coisa com os lábios, mas vive outra com o coração. Agora, observemos o contexto em que essa parábola é contada. Estamos na última semana de Jesus antes da crucificação. O ambiente é carregado de tensão. Os líderes religiosos estavam cada vez mais hostis, e a multidão estava dividida. Jesus, sabendo que seu tempo era curto, não media palavras. Ele confrontava diretamente a hipocrisia daqueles que, como segundo filho, tinham o discurso correto, mas negavam a Deus com suas ações. A mensagem é tão contundente que Jesus diz no versículo 31, "Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus." Essa declaração era escandalosa para os ouvidos religiosos da época. Publicanos eram cobradores de impostos, muitas vezes vistos como traidores, pois trabalhavam para o Império Romano e extorquiam o povo. As meretrizes, por sua vez, eram consideradas pecadoras de última categoria. E ainda assim, Jesus afirma que esses, quando confrontados com a mensagem do arrependimento, se mostravam mais sensíveis ao chamado de Deus do que os líderes espirituais de Israel. Esse contraste é profundamente revelador. Não é difícil encontrar paralelos nos dias de hoje. Quantas vezes somos tentados a medir nossa espiritualidade pelas palavras que dizemos ou pelas aparências que mantemos? Mas a parábola dos dois filhos nos convida a uma autoanálise sincera. Como temos respondido à voz do Pai? Será que temos sido como o primeiro filho, que mesmo após um momento de rebeldia se arrepende e obedece? Ou será que somos como o segundo filho, que fala bonito, mas não age conforme o que diz? O arrependimento genuíno, como o do primeiro filho, não é apenas uma mudança de palavras, mas de atitude.
A palavra usada no original grego para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Esse conceito é mais do que um simples remorso, é uma transformação profunda que resulta em uma nova direção de vida. Isso se alinha com o que João Batista pregava no início do Evangelho. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Por outro lado, a hipocrisia do segundo filho é um alerta. O coração endurecido pela religiosidade pode ser mais difícil de alcançar do que o coração quebrantado pelo pecado. Os líderes religiosos estavam tão seguros em sua justiça própria que não reconheciam sua necessidade de arrependimento. Esse mesmo espírito pode nos atingir hoje, quando confiamos em nossas obras, em nosso conhecimento ou em nossa posição religiosa, em vez de depender inteiramente da graça de Deus. É importante notar também o papel do pai na parábola. Ele representa Deus, que chama seus filhos a trabalhar na sua vinha. A vinha, frequentemente usada como símbolo de Israel no Antigo Testamento, aqui representa o reino de Deus, onde todos são convidados a servir. O chamado é pessoal e intransferível. Cada filho deve responder individualmente ao convite do pai. E aqui reside outra lição preciosa. Deus não desiste de seus filhos. Mesmo quando um diz não, ele espera pacientemente pelo arrependimento. Mesmo quando o outro diz sim apenas da boca para fora, ele continua a chamar, a corrigir e a buscar a verdadeira obediência. Ao aplicar essa parábola ao nosso contexto, percebemos que ela não é apenas um espelho para os líderes religiosos da época de Jesus, mas para todos nós. Como temos respondido ao chamado de Deus? Nossa obediência tem sido fruto de um coração transformado ou apenas de uma tentativa de aparentar santidade? Concluir a parábola dos dois filhos exige um mergulho profundo nas implicações práticas e espirituais que ela traz para nossas vidas. Ao olhar para a mensagem completa de Jesus, percebemos que ele não apenas confronta seus ouvintes da época, mas também lança um chamado atemporal. A verdadeira obediência não é apenas uma questão de palavras, mas de um coração disposto a ouvir, se arrepender e agir conforme a vontade do Pai. Os dois filhos representam, em última análise, toda a humanidade. Alguns de nós, como o primeiro filho, começam dizendo não a Deus. Seja por rebeldia, ignorância ou desprezo, afastamo-nos de sua vontade. No entanto, o Evangelho é, antes de tudo, uma mensagem de segunda chance. Assim como o pai da parábola não desistiu após o primeiro não, Deus continua a nos chamar, nos buscar e nos convidar para a vinha. E quando nos arrependemos, há festa no céu, como Jesus descreve em Lucas capítulo 15, versículo 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por outro lado, o segundo filho nos alerta para o perigo da hipocrisia e do formalismo religioso. Quantas vezes nossas palavras expressam um sim vazio? Quantas vezes nossa devoção é mais para os homens verem do que para o Pai que nos conhece no íntimo? A tragédia do segundo filho está em sua falta de ação, que revela um coração distante de Deus, mesmo enquanto suas palavras parecem obedientes. Isso nos lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A conclusão dessa parábola nos leva a um ponto crucial. Deus valoriza mais um coração quebrantado e disposto a mudar do que uma aparência de piedade que não se reflete em ações. O arrependimento é o centro da mensagem de Jesus. É por isso que ele declara com tanta força que publicanos e meretrizes precedem os líderes religiosos no reino de Deus. Não porque seus pecados fossem menos graves, mas porque ao ouvirem a mensagem do Evangelho, responderam com fé e mudança de vida. Aplicando isso ao nosso contexto atual, somos chamados a avaliar nossa caminhada com Deus de maneira honesta. Estamos apenas dizendo sim com os lábios, enquanto nossas ações demonstram o contrário? Ou talvez sejamos como o primeiro filho, que em algum momento disse não, mas que ainda tem a oportunidade de voltar atrás, se arrepender e obedecer. O pai continua a chamar. Sua vinha ainda precisa de trabalhadores. E o chamado dele não é apenas para um trabalho qualquer, mas para participar da obra do reino, que é cheia de propósito, significado e frutos eternos. Essa parábola também aponta para a graça de Deus, que não faz acepção de pessoas. Ela nivela publicanos, meretrizes, fariseus e qualquer outro grupo humano sob o mesmo padrão. Todos são pecadores e precisam de arrependimento.
Ao mesmo tempo, ela exalta a misericórdia divina, que está sempre pronta a receber aquele que se volta para ele, não importando quão longe tenha ido. Portanto, ao concluirmos nossa reflexão, somos desafiados a não apenas ouvir essa mensagem, mas aplicá-la. O que Deus tem pedido de nós hoje? Em que área de nossas vidas estamos dizendo não? Talvez seja um chamado para perdoar, para servir, para dedicar mais tempo à sua palavra ou para deixar de lado algo que tem nos afastado dele. Ou, por outro lado, será que temos dito sim apenas da boca para fora, mas nosso coração permanece fechado à transformação? A parábola dos 2 filhos é um convite para a obediência genuína, para uma vida marcada não apenas pelo discurso, mas pela ação. É também uma lembrança poderosa de que em Cristo há sempre um caminho de volta. Não importa onde você esteja agora, se você ouvir a voz do Pai e responder, Ele o receberá com graça e amor, pronto para colocá-lo em sua vinha, onde há plenitude de vida e alegria em servi-lo. Que possamos, como o primeiro filho, reconhecer nossas falhas, nos arrepender e dizer ao Senhor: aqui estou, Pai, envia-me. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.